Ok, então boa noite a todos e a todas que estão aqui nesse grupo. Muito feliz de poder estar com vocês nessa primeira aula deste tema. E desde já quero agradecer ao professor Fábio Colins pela disponibilidade em colaborar com o projeto. Nós estamos muito felizes com essa parceria. E eu até estava falando para a Elisângela que parece que o professor Fábio já fazia parte da equipe, porque ele já chegou em sintonia. E é muito legal isso, quando a gente consegue montar um projeto e ter uma equipe, assim, sintonizada, né, que entende a proposta. Então, o professor Fábio realmente chegou e já chegou sintonizado com a proposta. Então, professor Fábio, seja bem-vindo, né, à nossa turma aqui do projeto Protagonismo Juvenil e Sustentabilidade. E a palavra está com você. Tá, obrigado, boa noite a todos. Para mim, assim, é uma honra receber esse convite, participar desse momento com vocês. Camille está perdoada por chegar um pouquinho atrasada, não tem problema, agora que nós estamos começando. E esse momento aqui eu vou fazer desse momento um momento de bate-papo, um momento de descontração. Eu vou tentar ser o mínimo possível professor, né? Eu conversava hoje pela manhã, né, com as coordenadoras do projeto sobre tentar não ser muito professor, né? Fugir um pouquinho dessa dinâmica de sala de aula, de escola. Eu vou tentar o máximo possível aqui como orientador e alguém que está trocando experiência com vocês. O módulo do curso seria lá para o final de maio, né? Mas aí anteciparam, e ainda bem que anteciparam, porque eu já queria começar mesmo. Eu estava falando agora há pouco, eu sou aquele professor fominha, né? Eu gosto de dar aula, eu gosto de contato com alunos, gosto de trocar conhecimento, porque a gente estuda tanto, lê tanta coisa e ficar só para si é uma sensação muito ruim, né? E eu gosto de compartilhar as coisas que eu leio, as coisas que eu aprendo, gosto de compartilhar com os outros. E quando foi feito o convite, eu não pensei duas vezes, né? Bora participar, vamos lá, quero participar. Taquatiara é um município onde eu já fui 2 vezes, eu já estou querendo estar embora para ir, se tiver um concurso para a UEA, vou fazer esse concurso para ir embora para ir, ficar mais perto de vocês, né? E eu falei eu moro com meus filhos, eu tenho 3 filhos que moram comigo, né? Moramos nós 4, só que um já está fazendo faculdade, outra já está em fase de vestibular, e eu disse, olha, eu vou embora e vocês ficam com as mães de vocês, e qualquer coisa, se quiser ir embora, bora para o Amazonas, todo mundo para lá. Eu não gosto de plantar raiz em muitos lugares, por muito tempo no lugar. Então, eu estou começando falando um pouco de mim, porque é importante a gente saber, né, o local de fala de cada um, né, de onde que cada um fala, de onde eu estou falando, quem sou eu para estar aqui com vocês nessa noite. Né? Então, eu sou filho de um pedreiro, analfabeto, aposentado no momento. Meu pai não trabalha mais, né? Está aposentado, graças a Deus. Então, sou filho de um pedreiro, de pais divorciados, não tenho contato, não conheço a minha mãe, né? Foi embora, eu era muito pequeno, e tenho 3 filhos, né, que moram comigo, e um que mora com a mãe, né? Eu tenho 4 filhos, um eu adotei, né? Então eu já tinha 3, não era suficiente, vou adotar mais um. Tá faltando gente dentro de casa. Eu gosto de casa cheia, mas também eu gosto de silêncio, eu gosto do meu momento sozinho. O que mais? Sou professor, né? Eu faço milhões de coisas ao mesmo tempo, tenho 37 anos de idade, deu tempo já de terminar o doutorado, já tem mais de 1 ano que eu terminei o doutorado, e voltei a fazer mestrado e doutorado novamente na área de língua portuguesa, porque além de ser professor de língua portuguesa, eu também sou professor de matemática, tenho as duas formações. Conheci a professora Elisângela devido ao curso de doutorado aqui no Pará, qual ela era aluna da esposa do meu professor, né, era orientanda da esposa do meu orientador, e nós nos conhecemos, e em virtude disso eu fui fazer a primeira visita à universidade, depois fui fazer a segunda, e não deu certo a terceira por conta da pandemia, mas já estava agendada essa viagem até aí.
Então, eu faço um pouquinho de cada coisa e eu estou aqui para contribuir com esse projeto lindo, maravilhoso, me apaixonei assim de cara. Eu gosto dessa pegada de trabalhar com o social, trabalhar com as pessoas, fomentar, alimentar o sonho dos outros. Eu sou um apaixonado pela educação. A educação salvou a minha vida, literalmente, né, em todos os aspectos sociais, econômicos, pessoais. Então, a educação assim salvou a minha vida. E por isso que eu estou aqui. Eu acredito em histórias, eu acredito em possibilidade de a gente ascender socialmente por meio da educação. Eu sou essa pessoa que está aqui falando para vocês e eu espero que durante essa semana a gente possa aprender algumas coisas. Eu pedi a autobiografia de vocês, a primeira atividade de vocês, fiz a leitura, né, de algumas autobiografias, de alguns textos que vocês encaminharam. E tem alguns nomes aqui, eu, por exemplo, não lembro de ter lido o da Camille. Juro que eu não lembro de ter lido da Camille, mas eu vou procurar em outro momento. Mas eu lembro da Adria, né? Deve ser assim que se pronuncia, Adria. Se estiver errado, pode me corrigir. Eu gosto de pronunciar os nomes corretos. Certo, sim. Tá. A Adria tem 19 anos, né, pelo que ela fez. Os pais trabalham no comércio, ela gosta muito de esporte, ela gosta de aprender coisas novas, ela está aqui nesse curso também para aprender, porque a mãe dela gosta que ela estude, aprenda sempre. Então, aprender é muito importante. Eu acho que foi isso. Deixa eu ver o que tem mais. A Jennifer tem 22 anos, né? Ela mora com os pais, o pai trabalha numa cooperativa, ela também gosta de aprender muitas coisas. Ela quer aprender a fazer doces e salgados, que ela gosta de doces, ela gosta de salgados, eu também gosto, aprenda mesmo. Eu também adoro cozinhar, adoro cozinhar, não gosto que ninguém mexa nas minhas panelas. E quem mais? A Keila, né? A Keila tem 18 anos, a mãe dela é pedagoga. É isso? Eu acho que a mãe dela é pedagoga, se eu não estiver enganado, o pai dela é autônomo. E ela foi seduzida pelo título do projeto. Eu acho que é a Keila mesmo. Ela foi seduzida pelo título do projeto. O projeto chamou a atenção e ela gosta de aprender coisas novas. Isso até eu fiz. Né? Isso. Ela gosta de aprender coisas novas, ela gosta de dançar, ela gosta de... Tem alguém que gosta de tocar violão, eu acho que deve ser a Keila. Eu acho que é a Keila que gosta de tocar violão. Eu acho que eu lembro que eu li e me chamou a atenção, porque eu também gosto de tocar violão, eu toco violão, toquei em barzinho durante um período da minha vida, eu tocava em barzinho com os amigos, e isso me chamou a atenção, acho que ela toca violão. A Leide, eu não vi o da Leide, mas a Leide é minha aluna no curso de redação, dia de segunda-feira, no curso de redação online que eu tenho. Ela e o Antônio Anvers, que acabou de entrar na sala, né, e são alunos do ensino médio. A Leide tem 20 anos, segundo as informações que eu tenho, e ela já tem a sua prole, né, ela tem um filho. Porque eu acho que eu não li todos, Leide, não deu tempo de ler todos, né? Eu gosto de ler e reler com bastante detalhes. Mas é importante que eu tenha uma imagem mais ou menos de com quem eu estou conversando, com quem eu estou lidando nesse momento. E muito interessante a atividade que vocês fizeram inicialmente sobre a autobiografia, falar um pouquinho. É muito importante a gente falar de onde a gente vem, nossas origens. Não temos motivo para ter vergonha disso, de falar, porque eu poderia dizer, eu poderia não falar que meu pai é pedreiro, que meu pai é analfabeto, né, e querer esconder isso. Eu não tenho por que esconder, é a minha origem, é o meu pai. Eu digo assim, é um pedreiro analfabeto que tem 2 filhos doutores, o meu irmão também tem doutorado. Nós fomos os primeiros da família a ter
graduação, a fazer uma faculdade pública, nós fomos os primeiros, né? Na verdade, da família do meu pai, nós somos somente 3 pessoas, né, de toda a família, vocês imaginam, somos somente 3 que têm nível superior. Temos pós-graduação, os demais todos nós seguimos uma família de pedreiros, né, que trabalham na construção civil. Viemos aí do estado do Ceará aqui para o município de Castanhal. Eu falo do município de Castanhal, aqui do estado do Pará, é de onde eu falo. Fica a 50, 60 quilômetros de Belém, que é a capital, fica pertinho, né, rapidinho a gente chega em Castanhal. Mas sempre estou em Belém, na universidade, quando é possível. Bom, eu não vou deixar vocês falarem, né, no momento, agora ainda não onde vocês falar. Eu tenho autobiografia, mas todos vão ter oportunidade de falar, vou ouvi-los. Eu pedi para que vocês pegassem caneta e papel, tá? Nós vamos tentar aqui dinamizar esse nosso encontro, vai ser em forma de oficinas, né? Eu não vou ficar aqui só falando, e vocês me ouvindo aí, senão vai ficar muito chato, né? Não vai ser só em forma de oficina. Vocês vão também ter que produzir algo, é a proposta desse módulo, desse curso. Eu quero trabalhar alguns gêneros textuais que vocês não têm contato na escola. Por exemplo, o currículo Lattes seria interessante, o currículo Vitae, melhor dizendo. O currículo, né, eu queria ver vocês produzirem um currículo, apresentarem o currículo de vocês. Por exemplo, a construir um e-mail. Tem gente que não sabe fazer um e-mail, ou até hoje, século XXI, ninguém sabe fazer ainda um e-mail. Aí, quando eu digo construir um e-mail, escrever um e-mail, não é só simplesmente mandar um oi, ou anexar um documento e enviar, mas a estrutura de um e-mail, né? Considerando aqui que vocês são jovens aí que estão pleitando uma vaga no mercado de trabalho, um emprego e de uma empresa e um outro lugar, e eles vão precisar de um currículo de vocês, vão precisar que vocês encaminhem esse currículo por e-mail. Muitas empresas recrutam profissionais por meio de envio de currículo por e-mail. E a forma como você escreve o e-mail, ela pode ser determinante. Ela pode ser determinante. Tanto para você garantir a vaga, ou para você perder a oportunidade. Então, você está escrevendo um e-mail para uma empresa, você não escreve como se estivesse escrevendo para um amigo. Então, eu espero que essa semana a gente tenha essa possibilidade de trocar um e-mail, né, faça essa atividade, eu vou discutir sobre a estrutura de um e-mail. Parece uma coisa assim absurda, mas, poxa, mas um e-mail, será que eu não sei fazer? Muita gente não sabe fazer um e-mail. Outra coisa que eu gostaria de discutir essa semana também com vocês, eram algumas frases, algumas expressões, algumas palavras que utilizamos no nosso dia a dia, e no momento de uma entrevista, no momento de uma conversa de trabalho, a forma como nós colocamos alguns conteúdos, algumas coisas, a forma a oralidade que a gente utiliza em determinados contextos pode nos comprometer. Então, eu estou pensando nessa maneira, coisas que estão relacionadas com a língua portuguesa, mas que a escola não tem essa preocupação. Por exemplo, o projeto ele fala de protagonismo juvenil. E se a gente for parar um pouquinho para ler os documentos que orientam o ensino médio, como deveria ser o ensino médio, a organização das aulas, ele vai nessa mesma direção do protagonismo juvenil. No entanto, a escola não se preocupa muito com isso, ela acaba se preocupando muito com o aluno passar no vestibular. E não é papel da escola preparar o aluno para passar em vestibular, para passar em concurso público, isso não é o papel da escola. Dentro do grande projeto da Base Nacional Comum Curricular, do currículo da escola, é promover o protagonismo juvenil. Então, assim como a Keila, né, foi seduzida pelo título do projeto, eu também fui seduzido pelo título do projeto, né? Protagonismo juvenil, sustentabilidade. Expressão protagonismo juvenil. Quanto é importante, né, a participação cidadã e social dos jovens. Né? Então, vocês são as pessoas certas, estão no lugar certo, no momento certo, de discutir sobre isso. Agora, antes de qualquer tipo de escrita, qualquer tipo de gênero textual,
qualquer forma de falar dentro de um contexto de trabalho, de uma entrevista, tem uma coisa muito importante que antecede tudo isso, que é interpretar. Então, o nosso bate-papo hoje, né, nós vamos falar sobre a importância de interpretar. Vamos fazer alguns exercícios de interpretação a partir de um assunto, de um tema muito comum a todos nós, independente de idade, independente de contexto social. Um tema muito comum que vocês vão se identificar nesse exercício que nós vamos fazer de interpretação. Então, interpretar é muito importante. Hoje, poucas pessoas, né, conseguem interpretar uma mensagem. Interpretar é uma ferramenta importantíssima. E aí eu não estou falando simplesmente de ler, né, porque muita gente lê e não sabe interpretar, muita gente lê e não compreende. Então eu quero que, ao final dessa nossa conversa, vocês entendam a diferença entre interpretar e compreender. Eu acho que o objetivo maior de hoje é isso. Quando eu estou interpretando algo e quando eu estou compreendendo algo. Então, quando eu interpreto, quando eu compreendo algo. A gente pensa que é a mesma coisa, mas são exercícios cognitivos, são exercícios mentais totalmente distintos. Interpretar é uma coisa, compreender é outra. E o primeiro passo para compreender é interpretar. Se eu não interpreto, eu não sei compreender. Eu disponibilizei um material para vocês, e a Samara deu uma organizada, o material ficou lindo, maravilhoso, a Samara é muito competente, né? Eu dei o material para ela cru, e ela foi lá e ajustou com a cara do projeto. Né? Então, esse material, acho que ela vai disponibilizar para vocês lá no grupo, caso não tenha disponibilizado. Então, o conteúdo do que eu vou projetar alguns slides para vocês aqui, coisa rápida, eu acho que não chega nem 10, 12 slides no máximo, então não vai ficar muito cansativo. Mas esse material ele vai estar disponível para vocês, já está disponível em PDF, que vai ser disponibilizado lá no grupo, tá? Que é o conteúdo que a gente vai discutir hoje. Isso vai ajudar vocês em vários aspectos, Por exemplo, tem muito aluno aqui que ainda está estudando, tem aluno aqui que faz ensino médio, tem aluno aqui que faz ensino fundamental, tem aluno que faz faculdade. Então, interpretar não tem idade, não tem escolaridade certa. O tempo todo é necessário interpretarmos. E hoje eu vou brincar com as imagens, vou jogar com as imagens. São interpretações que não têm texto. Hoje as interpretações são a partir de imagem, né, de imagens que circulam, geralmente nas redes sociais, não sei se você já conhece algumas delas, e essas imagens de um artista polonês, né, que eu fiz uma escolha dessas imagens, inclusive por uma postagem de um professor que ele fez no Facebook, e eu gostei da postagem, fui pesquisar e encontrei umas imagens muito interessantes. 15 ilustrações, né, de um polonês, eu vou trabalhar umas 10 com vocês, hoje, ver se o que dá tempo a gente fazer. Mas antes de a gente ir diretamente para a interpretação, eu quero fazer um exercício de escrita com vocês. Deixa eu só fazer uma apresentação aqui rapidinho. Aí eu quero só que vocês liguem o microfone e me dêem só um feedback se vocês estão vendo a projeção. Sim. Ótimo. Sim. Sim. Olha, vocês são tão bonzinhos, né? Vocês não me deixam no vácuo. Tem algumas turmas que, quando a gente está dando aula, ministrando algum curso, deixa a gente no vácuo. Vocês não, vocês são bonzinhos, vocês são educados. Permaneçam assim durante a semana toda. Bom, tirando de letra, é o título do nosso curso, do nosso módulo, nosso estudo. Fiz um slide bonitinho aí para vocês. Quando eu trabalho eu gosto muito de trabalhar com imagens, e imagem para mim é muito importante, ela nunca está à toa, né? Então essa imagem aqui, ela não está aqui só por conta desse modelo do slide, para ele ficar mais bonitinho, mais ilustrativo, não é isso. Essa imagem está aqui porque ela representa essa teia, essa tessitura. Então, um texto, uma imagem, uma informação, um texto em si, né, como o próprio nome diz, ele é uma tessitura,
não é uma conexão de informações, de elementos que reproduzem uma informação. Tem um poema do João Cabral de Melo Neto, chamado Tecendo Amanhã. Então, procurem esse poema do João Cabral de Melo Neto, Tecendo Amanhã. Leiam esse poema, por favor, leiam esse poema. E amanhã eu gostaria que vocês recitassem esse poema no início da nossa aula. A gente pode até dividir a recitação do poema e fazer em forma de teia. Alguém só desliga o microfone. O senhor pode falar de novo o nome do poema? Tá. Tecendo amanhã. Tecendo, do verbo tecer. Tecendo amanhã. Obrigado. Esse amanhã é separado, tá? Tecendo amanhã. É do João Cabral de Melo Neto. Eu posso disponibilizar depois lá no grupo para vocês. Eu quero que vocês leiam. Não é um poema fácil de ler. Na verdade, poema é um texto difícil de ler. Não é um texto fácil. Não é para todo mundo. Nem todo mundo sabe ler poema. Eu nem sei se eu sei ler um poema. Né? Às vezes eu acho que eu sei. Então, o poema ele tem um ritmo, ele tem uma métrica, ele tem uma forma de se lê-lo. Então, não se lê um poema como se lê um texto em prosa, uma entrevista, uma narrativa, um conto, um romance. É uma leitura difícil. Só que aí eu não posso subestimar a inteligência e a competência de vocês. Então, e é um poema lindo, né? Um poema lindo chamado Tecendo Amanhã. Ele vai falar do grito de um galo que o outro galo ouve, ele também. E eu não vou dar spoiler aqui para vocês. Imagino que vocês vão gostar. Um poema do João Cabral de Melo Neto, e essa imagem me lembra esse poema, essa teia, essa tessitura do que se faz um texto, né? De como se dá um texto. Bom, falando em poema, tem um autor que eu gosto muito. Infelizmente, ele faleceu em 2012. Né? O Bartolomeu Campos de Queiroz. Ele escreveu um livro composto de poemas. O nome desse livro se chama Diário de Classe. E nós vamos iniciar, olha a responsabilidade, nós vamos iniciar a nossa conversa hoje tratando a partir de um texto, de um livro, de um escritor brasileiro, de um poeta brasileiro, também considerado como poeta, Bartolomeu Campos de Queiroz. Ele é natural de uma cidade de Minas Gerais, chamada de Pará de Minas. Ele escreveu esse livro Diário de Classe a partir do nome dos alunos dele. Ele pegou os nomes em ordem alfabética, como vem lá no diário de classe de um professor, e a partir do nome dos alunos, ele começou a gerar novas palavras, sem inverter a posição das letras. Aí eu tirei um exemplo, eu tirei um poema só, isso aqui é um dos vários poemas que tem no livro dele, tá? Ele pegou o nome de uma aluna chamada Luzia, aí ele foi suprimindo algumas letras e gerando novas palavras. Então, a palavra Luzia é a palavra geradora, ou seja, é a palavra que vai dar origem às demais palavras. Ele pegou a palavra geradora Luzia e foi criando outras palavras. Por exemplo, a palavra luz, a palavra lua, a palavra lia, a palavra ia. E ele escreveu um poema a partir dessas palavras geradoras. Aí ficou, Luzia lia, na luz da lua, lia e ia. Então, olha só, parece uma coisa tão simples, mas um poema lindo, que dá um trabalho imenso construir um livro só com poemas a partir de palavras, nome dos alunos, né, as palavras geradoras. Então, a partir desse exercício aqui que o Bartolomeu Campos de Queiroz fez, eu gostaria que vocês fizessem o mesmo com o nome de vocês. Né, vocês vão ter aí uma folha de papel, né, que eu pedi para que vocês pegassem uma folha de papel, caneta, e vocês vão ensaiar aí um poema a partir do nome de vocês. Nessa mesma pegada aqui que o Bartolomeu Campos fez com o nome dos alunos dele. Né?
Entenderam aí a proposta da produção? E aí tem que ter criatividade, né? Isso é uma coisa que vocês são criativos. Então explorem aí, eu vou explorar a criatividade de vocês. Se eu estivesse aí presencialmente, não ia ser diferente. A gente ia fazer essa atividade. Vamos lá? Vamos fazer? Vamos fazer? Olha, isso foi um teste. Depois que o professor elogiou vocês, agora vocês não falaram. Vamos, né? Para mostrar que vocês estão atentos, gente. Eu saquei o teste que ele Olha, estava fazendo. olha, Leite, o teu nome é. Tu vai escrever um poema na língua inglesa, Leite, porque se tu for gerar palavras do teu nome, vai gerar palavras de outro idioma. Mas bora lá, seja criativa. Seja criativa. A Keila também está perguntando só como é que eu faço com o meu nome. Aí, Keila, só tem um jeito. Vai lá no cartório de registro civil e muda de nome e volta para fazer o poema. Brincadeira, tu tem esse nome, então seja criativa. Vamos lá, vamos fazer. Pega a folha de papel aí, vamos fazer. Keila, quase isso. Mas tu tem o Pereira, tu pode pegar o Pereira, tu pode pegar o Santos, desde que tu escolha um nome gerador. Não pode ser mais que um nome. Tá? Eu acho que o Pereira vai dar muitas outras palavras. Olha, já estou até vendo. Só lembra de... Então vamos lá, bora tentar. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar uma foto e enviar no meu PV rapidinho, que eu sei que vocês estão no grupo, eu sei que vocês estão com internet nesse momento, pelo menos vocês que estão aqui, e daí vocês vão tirar uma foto do que vocês fizeram e vão mandar no meu PV, que em questões de segundos ele vai aparecer aqui na tela do computador, o seu poema. Então, vou fazer uma mágica, ele vai ter que aparecer aqui. Tá? E daí eu vou ter que dar um tempinho para que vocês produzam, tá? Então, sejam criativos. Eu vou dar um tempinho aí de 10 minutos, no máximo 15 minutos, para que vocês façam essa atividade. Enquanto isso, a coordenadora da sala virtual pode colocar uma música de fundo aí, se ela tiver, uma música legal. A gente ficar ouvindo durante isso, tá? Ai, ai, ai. A gente precisa dar esse tempinho para que eles produzam, né? Eu não estou assim preocupado Sim. com trabalhar Não, pelos eu meus estou dizendo dados. eu encontrar a música. Você não tem uma, não? Põe aí uma música. Aliás, eu acho que nem, eu acho que nem dá para colocar música pelo Google Meet, né? Boa pergunta, eu não sei. Cadê a galera da computação aí que entende disso? Pode botar música? Boa pergunta. Olha o seguinte, rapaz, liga teu celular para uma música e deixa perto do microfone aí, pronto. Só se for assim. Tá vendo só? O Fábio passa a tarefa para vocês e para mim ao mesmo tempo, tá vendo só? Claro, eu já trabalhei muito hoje, agora é a vez de vocês. Vamos lá, gente. Tem gente que só produz no silêncio, então vamos lá nos Tá, concentrar e fazer a atividade. eu vou parar aqui porque eu vou desligar meu microfone, porque eu sou aquele tipo de professor que às vezes eu esqueço que eu sou professor e fico fazendo bagunça na sala. Aí os alunos têm que me lembrar que eu que sou professor, então tem que parar com isso. Eu já virei até meme já no Facebook, porque eu fico fazendo bagunça na sala. Então eu vou parar um pouquinho aqui.
Olha, não se preocupe com o poema, achar que ele precisa ter rima, que ele precisa ter coerência. Pode ser um poema sem sentido, que os ingleses chamam de poema nonsense, que é um poema sem sentido, desde que tenham palavras oriundas do nome de vocês, tá bom? Ninguém está sendo avaliado aqui. Já recebi o primeiro, já está começando a receber. Pode enviar.
Mais alguém conseguiu? Pode enviar pelo zap mesmo, tá bom? Bom, recebi mais um aqui. Isso, Lídia. Ajeita aí esse poema aí. Dá para ajeitar. Bom, alguém me dá um retorno aí, me dá um feedback aí. Tá com dificuldade para fazer? Dá um feedback para mim aí, por favor. Eu recebi o da Keila, recebi o da Leide. A Leide vai ajustar. A Leide disse que ela vai mudar de nome primeiro, depois ela faz. Diz que o nome dela tá muito difícil para fazer. Leide, quem manda? Os pais deram esse nome aí. Vai ficar difícil. É adivinhar também que ia ter essa atividade, né? E Keila, cadê a Keila? Keila, liga teu microfone aí, Keila. Por favor. Oi, professor. Eu vou projetar aqui o teu poema e você vai ler, viu? Ai, ai. E você Tá, lê. né? E os demais colegas aí que estão fazendo, isso vai ficar como dever de casa. Eu vou aguardar que vocês me encaminhem. Tá? É uma atividade do módulo. Mas a Leide vai ler o dela. Cadê? Aí é assim não, professor. Olha aí o da Leide, olha. Aliás, da Leide não, da Keila. Desculpa. Que nome Ai, complicado de fazer essas coisas. Olha, mas Pereira é um nome que gerou várias palavras aí, olha. Olha, poderia gerar a palavra era. Aí tu gerou a palavra ira, né? A palavra era. Ira é o significado da minha vida, professor. É mesmo, né? Então lê pra gente aí o seu poema, por favor. Olha, eu vou ler assim, do jeito que você lê. Não sei se tá certo, tá bom? Sim, lê. É pra ler só o poema ou as duas Poema, as só duas poema. partezinhas? Só o poema. Tá. Pereira come pera, se não tem pera, tinha ira, mas depois ria. Olha, muito bem. Só veio isso na minha mente. Igualzinho do Bartolomeu Campos de Queiroz. Tá? Então, esse aqui é uma produção criativa, uma escrita criativa. Dava para tirar outros nomes, outras palavras do seu nome, a palavra era, dava para tirar daqui. A palavra pra, né, que é a contração do para, a gente usa o pra, né? Ao invés do para. Dava para usar o pra. Eu não sei se aí vocês usam a contração do verbo esperar. Ao invés de a pessoa dizer assim, espera aí, alguém diz assim, pera aí. A gente usa. Pois é, então poderia também gerar essa palavra, tanto a fruta, pera, como o verbo pera. Mas a isso não importa, o poema é seu, a escrita é sua, e que legal como o seu nome gera outras palavras e gerou esse poema aí pra gente. E eu vou aguardar também dos outros colegas. Né? É bom porque é bom para quem tem um monte de nomes, aí pode escolher, né?
que, como no teu caso, deve ter uns 3 ou 4 nomes. Aí escolhe o nome que gera outras palavras. E aí eu vou conhecê-los pelo nome, pela escrita de vocês. Então sejam criativos na escrita. Tá? Então já fica esse dever de casa para vocês. Caprichem no poema. Se quiser ilustrá-lo, pode ilustrar também. Viu, Keila? Tu pode ilustrar o teu poema. Ilustrar? Isso, só não vá mudá-lo. Deixa assim, tá ótimo. Tá bom, senhor que manda. Mudar. Deixa aí assim, tá ótimo. Não precisa mudar nada. Só ilustrar. Desenha a tua pera aí. Bom, então vamos falar de interpretação textual, né, sobre a importância de interpretar. Depois eu falo mais sobre os poemas de vocês. Amanhã eu falo dos poemas de vocês. Amanhã eu falo mais, ao tempo que vocês me encaminham, eu falo dos poemas de vocês. Pronto, combinado assim. Quem lê para mim aí? Vamos lá, alguém que possa ler. Pode ser? Pode ler. Ler é importante, aprender é essencial, mas saber interpretar é fundamental. Olha, de quem é isso aí eu não sei. Eu só achei que era oportuno para o momento de hoje. Então, a aula de hoje, esse nosso papo de hoje, ele foi construído a partir de imagens, frases que a gente encontra nos status de WhatsApp, que a gente encontra nas postagens de Facebook, Instagram, nas redes sociais. Eu fui pegando frases, pegando algumas imagens para que a gente pudesse fazer esse exercício de interpretação. Então, como eu falei lá no início da nossa conversa, que ler é uma coisa, interpretar é outra. Então, ler não é suficiente para interpretar. Ler é importante, mas o essencial é interpretar. É fundamental a gente saber interpretar. O quanto isso é importante na nossa vida, no diálogo um com o outro, numa conversa, o quanto é importante saber interpretar. E aí tem essa outra imagem, né, que seria uma tirinha em quadrinhos. Eu fiz um recorte só de uma imagem, em que... Vocês conhecem essa personagem aí? Outra pessoa que possa ler a fala da personagem. Vocês conhecem? Essa personagem é muito famosa. Alô, da Terra. Tem alguém aí? Alguém que possa ler? Pode ser. Pode, leia. Aquela tentadura. Viver sem ler é perigoso. Te obriga a crer no que te dizem. Vou ler de novo. Viver sem ler é perigoso. Te obriga a crer no que te dizem. Tá, interprete isso para mim. Interprete isso para mim. Lembrando, olha, só para quem... olha, eu vou te dar um tempo para pensar. Enquanto eu falo aqui, você pensa aí no que você vai dizer para gente. Eu posso falar minha opinião, professor? Pois é aí que eu quero chegar. Existe uma diferença entre interpretar e compreender. Tá? Interpretar é você me comunicar aqui para o grupo o que o autor diz aí nessa mensagem. Primeiro você leu, é um exercício. Viver sem ler é perigoso. Te obriga a crer no que te dizem. Isso é o que está escrito, é a leitura. Quando eu peço para você interpretar, você vai comunicar para a gente o que o autor quer com essa informação. Isso é interpretar. Quando você diz assim, professor, eu posso dizer o que eu entendi a partir disso, aí é compreender. Independente se você concorda ou discorda do autor do texto, o seu ponto de vista, a partir daquela informação, é a sua compreensão sobre o assunto. Interpretar, não. Interpretar é a partir da compreensão, a partir do ponto de vista do autor. Então, qual é o ponto de vista do autor? O que ele diz pra gente? Qual é o recado dele aí? Pode dizer agora.
Silenciou? O que foi? Não, tava na dúvida se era eu ou era ela. Olha, eu minha interpretação, né? Quer dizer que o autor quis passar a mensagem que lê sem entender, não ler, dá a entender que a pessoa não lendo, não tendo informações, é obrigada a acreditar naquilo que dizem. É que nem não ler jornal. Se a gente não lê um jornal, a gente não sabe das notícias e alguma pessoa vem e diz pra gente e a gente é obrigada a acreditar naquilo, justamente porque a gente não leu a notícia do jornal. Eu acho que, no meu entender, foi isso. Tá. Não sei se... Como é o teu nome? Keila. Keila. Não, é porque como não tem como eu ver lá a sala, eu só vejo slide, eu não sei quem exatamente está falando. Mas obrigado, Keila. Eu queria que outra pessoa pudesse complementar ou até se contrapor ao que a Keila acabou de falar. Quem poderia fazer isso? Alô, da Terra, de Taquatiara. E Leide, fala aí, Leide. Tu podes complementar o que a Keila falou, ou você pode contrapô-la, apresentar uma ideia contrária dela. Fique à vontade. Fala aí, Leide. Sim, senhor. Deixa eu só ver aqui o que eu falo para não falar muito. Na minha opinião, ele, tipo, foi idêntico a isso que ela falou, que se a gente não praticar, ler, a gente, tipo, vai estar sempre acreditando no que os outros falam, porque a gente não vai correr atrás de descobrir se é ou se não é verdade, entendeu? Bom, então significa dizer que quem não lê não tem uma opinião própria. É, Né? porque não vai ficar sempre acreditando no que os outros falam. Certo. Sempre fica alienado ao ponto de vista do outro. Não é isso? Senhor. Perfeito. Interpretaram. Kézia levantou a mão, Fábio. Pois é, pode falar. Eu estou aguardando, pode falar. Kézia, liga o microfone. Não, eu queria falar a respeito sobre esse texto, né, que ele falou, né, viver sem ler é perigoso de obrigar a crer no que se diz, né? Como a nossa colega acabou de falar, né? Se a pessoa não buscar conhecer, saber as coisas, sem saber o conhecimento, ela se obriga a saber através daquela pessoa. Então, se a pessoa não saber a ler, não saber buscar, a conhecer, ela só vai saber através daquela pessoa, né? Como a da Glorinha estava falando com a professora. Se ela não buscar conhecer o certo das coisas, né? Tipo assim, ela pode cair até no fake news, né? Então, para ela saber, como se diz assim, é perigoso te obrigar a ter no que te diz, né? Se a gente estiver conversando com uma pessoa, se a pessoa estiver errado, né? E a gente não saber da verdade, a gente vai cair no erro mesmo que ela, né? E é isso que eu entendi. Muito bem, parabéns. Vocês são ótimos, vocês são tão bonzinhos, tão educados. Falar em ler, aproveita que a Kézia está com a fala. Kézia, e aí vocês podem ser honestos comigo, não precisam falar só para me agradar ou falar pelo fato de não querer passar vergonha aqui no grupo, sem problema nenhum. Qual foi o último livro que vocês leram? Aí eu não estou me falando de livro que eu li para estudar, para fazer uma disciplina, para fazer um trabalho, não. Livro, uma leitura sem obrigação de avaliação, de ser cobrado. O que vocês já leram? Eu vou começar pela Kézia, que estava com a fala. Pode dizer que não li, olha, eu não li nada, a última vez faz 10 anos que eu li um livro. Diga lá.
Késia, Keila. Oi, tô aqui. Oi, diga. Oi. Bom, tem, eu acho que tem uns ano passado eu li um livro que falava sobre, foi um livro que caiu no vestibular que a gente sempre guia, que eles passaram na escola para a gente ler. Você lembra do Esse título e do autor? Não lembro. Mas ele me chamou muita atenção, que falava sobre... Deixa eu tentar lembrar aqui. Tenta lembrar aí. Os dois irmãos. Os dois irmãos. Do Milton Rassum? Os dois irmãos do Milton Rassum? Isso, os dois irmãos. Falava sobre Conheço. dois irmãos. Ele foi um livro que eu não completei a ler tudinho, né? Mas ele me chamou muita atenção. E se for o mesmo livro que nós estamos falando, eu tenho esse livro, ele é ambientalizado, ele passa na região amazônica. Parece que sim. Então deve ser o mesmo livro. Que bom. Keila. Keila. A coordenadora da sala de aula, caso os alunos respondam no chat, você lê para mim, por favor, tá? Mas eu prefiro ouvir a voz de vocês. Deixar. Mas ainda prefiro ouvir a voz. Keila, Leide, Jennifer, Antônio, o Anver, quero ouvi-los. O que vocês já leram? Não tem problema de dizer, eu não lembro o último livro que eu li na minha vida, não tem problema não. Certo. Tem a Manuela também na sala. Manuela, né? Isso. Manuela, Késia, Leide, Keila e o Antônio. Eu acho que... professor. Oi. Desculpa interromper o senhor. O último livro que eu li, mas não tipo por obrigação, né? Uhum. É porque foi o senhor que enviou, mas também porque eu gostei. Que foi eu acho que o nome do livro O Espelho, lá do Machado de O Assis. Espelho. Tá. Foi. Além de fazer a atividade que era necessária, mas eu também, tipo, eu gostei de ler ele, entendeu? Não Certo. só por obrigação, mas por praticar a leitura. Como a gente diz assim, por deleite, né? Por deleite, né? Uma leitura por deleite. Uma leitura por deleite é uma leitura sem compromisso para fazer avaliação, passar no vestibular, essas coisas. Tu lembra do primeiro livro que tu leu na tua vida? O primeiro livro que chamou a tua atenção? Tu lembra? Eu gostava muito de ler, como é que se fala? Não é livro, é um outro nome que dá. Revistinha em quadrinhos? É um outro nome. Eu gostava muito de assistir, de ler Diário de um Banana, A Culpa é das Estrelas e tal. Sim, é literatura de massa, mas é literatura, né? A gente precisa ler. É interessante, é importante que todos nós tenhamos o nosso primeiro caso, né? Nosso primeiro caso com a literatura. O meu primeiro caso com a literatura foi um livro chamado Os Miseráveis, de Victor Hugo, ou Victor Hugo, né? Que é um escritor francês. É um livro que foi traduzido para a língua portuguesa pelo novelista, chamado Valci Carrasco, vocês devem conhecê-lo pelo nome, e ele fez essa tradução dos Miseráveis do Victor Hugo. Então, eu cito que esse foi o meu primeiro caso, né? Meu primeiro caso com a literatura. Foi o primeiro livro que eu consegui ler e me prendeu mesmo a leitura. Então, é importante que todos tenham o seu primeiro caso, o seu primeiro romance com a literatura. Bom, eu queria ouvi-los agora sobre essa imagem. Essa imagem diz muita coisa. Eu queria ouvi-los sobre essa imagem. Me faça uma interpretação dessa imagem.
Pode falar, Manuela. Só é ligar teu microfone. Eu não sei se eu entendi bem, mas eu acho que eles estão tentando descobrir se é um 9 ou se é um 6, eu acho. Essa é a Manuela falando? Não, essa é a Leide. Essa é a Leide. A Leide, né? Tá. Então, segura aí, Leide, a tua opinião. Quero a opinião de outra pessoa. Manuela, consegue ligar teu microfone? Professor, eu acho que eles estão com opiniões contrárias. Um defende a sua opinião que é 6, o outro defende a sua opinião que é 9. Então eles estão naquele impasse. Interessante. Segura aí tua opinião agora. Mais uma pessoa, por favor. Uma opinião diferente das duas primeiras. A Leide apresentou uma opinião. Acho que foi a Keila que falou agora pela segunda vez. E uma terceira pessoa. Com uma opinião diferente da Leide, uma opinião diferente da Keila. Eu já estou memorizando vocês pela voz. Ainda não ouvi a voz do Antônio também. Nem da Manuela, eu acho, e do Antônio. Mas a Andréa Celeste levantou a mão. Pode falar, Andréa. Fala, Andréa. A Manuela. Manuela, diga, Manuela. A imagem, para mim, está trazendo... Pela percepção de cada um, está trazendo uma visão diferente. Por um ângulo, a pessoa, pelo modo de ver, está vendo um 9. E por outro ângulo, a percepção do outro está vendo um 6. Então, para cada ângulo que vê, é uma percepção diferente. Muito bem, olha, vocês são muito sabidos, olha, muito sabidos, rapaz. Que coisa bacana. Olha, eu vou dizer assim, que os três que falaram têm razão, os dois primeiros estão certos, e a última tem mais certeza ainda. Na verdade, tudo começa por querer descobrir se é um 6 ou se é um 9. E tudo termina a partir de uma escolha de ponto de vista. Esse é um dos grandes problemas hoje na comunicação, na falta de interpretar. Tudo depende de um ponto de vista. Por isso que antes de eu tecer uma tese, antes de eu tecer um argumento, antes de eu tecer um ponto de vista, eu preciso definir o objeto. Primeiro eu preciso definir sobre o que eu estou discutindo. Porque pode ser que ocorra como aí na imagem. Estarmos discutindo sobre coisas distintas, achando que é a mesma coisa. E isso não é recente, essa ideia. Isso que eu acabei de falar aqui não é uma coisa agora do século XXI. Desde a Grécia Antiga, os filósofos se preocupavam com isso. Tem um livro de Platão, chamado Fedro, e lá em Platão, nesse livro, Platão conta uma narrativa de Aristóteles, ele conta um discurso de Aristóteles, que Aristóteles não escreveu nada, né? Então, tudo que Aristóteles tem hoje de autoria, os outros escreveram por ele. Então, ele fala sobre um discurso do Aristóteles em uma reunião entre amigos, em que eles vão definir o conceito de amor e o conceito de paixão. O conceito de amor entre as pessoas, um conceito universal, né, entre os seres humanos, e um conceito de paixão entre duas pessoas, né, entre amantes. Amantes do verbo amar, pessoas que amam, que se amam. E lá, antes de iniciar o discurso de Aristóteles, Platão conta lá em Fedro que primeiro eu preciso definir o objeto. Antes de dizer o que é amor e antes de dizer o que é paixão, eu preciso definir inicialmente sobre o que nós vamos discutir. Porque se eu não defino, defino o que a gente vai, sobre o que vamos discutir, nós vamos entrar em divergências de graça, sem necessidade. Então, a imagem, ela provoca essa reflexão de que, antes de eu estabelecer uma discussão, antes de eu estabelecer um ponto de vista sobre algo, eu preciso definir o objeto. Eu preciso definir sobre o que eu vou falar.
Então, o que era para ser uma discussão de ideias passa a ser um bate-boca, como aí na imagem. Alguém vai morrer dizendo que é 6 e o outro vai morrer dizendo que é 9. E não definem o objeto. Tudo depende, como disse muito bem a Manuela, do ângulo em que eu observo. Depende do meu ponto de vista. Inclusive, as imagens, de que ângulo você tira uma foto, ela pode te passar uma informação falsa, como foi dito agora há pouco aí por uma das pessoas que falaram, acho que foi a Kézia. Né? Então, ela pode te passar uma mensagem falsa, dependendo do ponto de vista. Né? Então, essa mensagem, ela provoca essa interpretação, e como vocês estão bons de interpretação. Bom, eu quero fazer mais um exercício com vocês. Eu quero que vocês olhem para essa imagem, observem os detalhes. Eu vou até cronometrar o tempo, vou cronometrar aqui uns 3 minutos, aqui no celular, só um minutinho, rapidinho, eu vou cronometrar aqui o tempo. Eu quero que vocês analisem essa imagem. Essa é uma imagem que eu peguei do Facebook, essa imagem é uma imagem do Facebook. E eu quero que vocês me digam o tema dessa imagem. Tá? Lembrando, título é uma coisa, tema é outra. Título seria o nome que eu ia colocar aqui em cima para a imagem. É como se fosse o nome do texto. Porque isso aí é um texto. Título, tema, se refere ao assunto. Então, essa imagem é um texto imagético, cheio de simbologias, bem atual. E eu queria que vocês escolhessem uma única palavra que representasse o tema, o assunto dessa imagem. Então, valendo 3 minutos, vocês pensem em uma palavra que resume essa. A Keila levantou a mão. Só um minuto. Vou pegar aqui, eu vou anotar. Tá, pode falar. Solidão, professor? Tá, eu vou só anotar aqui, tá bom? Tá. Solidão. Manuela. Ansiedade. Ansiedade. Tá. Uma pessoa que sofre de ansiedade entra a depressão também. Tá, não, escolhe uma palavra só para definir essa imagem. Depressão ou ansiedade? Depressão. Como é o teu nome? Kézia. É a Kézia. Tá, obrigado. Se alguém achar que é uma palavra que alguém já disse, não tem problema. Só reforça e eu anoto o nome aqui. André ainda está com a mãozinha levantada. Tem mais alguma outra coisa aí? Falta o Antônio e a Leide. Eu quero ouvir todos dessa Pessoa vez. sem amigos, professor? Oi? Uma pessoa sem amigos, sozinha? Tá. Então, seria solidão? É isso? É, Tá. Só diga o seu nome aí para anotar aqui. é a Leide. A Leide. Tá, Leide. Tá, já anotei aqui. Então, Leide Keila acha que é solidão. Agora é o Antônio. Diga, Antônio. Liga o micro, Antônio. Antônio, se tiver dificuldade para ligar o microfone para falar, pode escrever no chat. É a coordenadora da sala, da sala de aula, ela dita para mim a palavra. Aquela naquela imagem anterior, que agora que eu vi,
Ela disse no chat que aquela imagem do 9 e do 6, né? É igual a história dos cegos com o elefante. Eu lembro dessa história. Poxa, depois conta, eu não conheço. Olha aí. Aí o Antônio disse, minha internet não tá boa. Tudo bem, Antônio, mas pode escrever. Então. Escreve aí no chat aí. Ok. Pode refazer a pergunta, ele está dizendo. Eu queria que ele analisasse essa imagem e escolhesse uma palavra que representasse essa imagem. Resumisse essa imagem em uma palavra. A Keila e a Leide intitulou solidão, a Manuela intitulou ansiedade e a Késia intitulou depressão. Se ele sentisse contemplado em uma dessas palavras, ele pode repetir, não tem problema, ou trazer uma palavra nova. Rotina. Rotina, né? Rotina. Bom, estouramos o nosso tempo, tá? Aqui eram 3 minutos, já estão 4 minutos. Então, essa palavra, essa imagem, o tema dessa imagem é ansiedade. Tá? Então, essa imagem, ela traz... E a ansiedade, ela também é oriunda de uma rotina, né, e de uma solidão. Só que o conceito de solidão, hoje, com as redes sociais, que também poderia ser uma palavra que poderia definir, né, o isolamento social, ela ganha uma nova conotação. Tem um autor, ele é historiador, não chamo ele de filósofo, mas eu o conheço como historiador, é o Leandro Carnal, né, ele é bem conhecido, o Leandro Carnal, tem vários vídeos, várias palestras na internet. O Leandro Carnal escreveu um livro chamado O Dilema do Porco-Espinho. Acho que tem tudo a ver com os jovens, tem tudo a ver com vocês. Né? Se eu tivesse presencialmente, eu iria até sortear esse livro para vocês, mas eu estou aqui na aula, mas eu já estou projetando coisas lá para o futuro. Eu sou meio assim, meio ligado 220. Eu vou ver a possibilidade de eu poder presenteá-los com alguns livros, e eu vou dar o endereço da professora Elisângela, e depois ela distribui os livros para vocês. Tá? E se der tudo certo, esse é um dos livros que não podem faltar, do Leandro Carnal, chamado O Dilema do Porco-Espinho, é o título do livro. O título do livro, por si só, ele já traz uma reflexão muito interessante. O Dilema do Porco-Espinho, o Leandro Carnal, ele recorreu a um filósofo negativista chamado Schopenhauer. E o Schopenhauer, o que Schopenhauer diria para a gente aqui nessa aula? Ele diria assim, para que estudar se o futuro é a morte? Né? Então, para que estudar, para que fazer concurso público, para que fazer faculdade, para que fazer doutorado, se no futuro todo mundo vai morrer? Né? Isso é a única certeza que nós temos. Né? Como diz Fernando Pessoa, a única não me vê com conclusões. A única conclusão é a morte. Né? Então, o Schopenhauer, ele é um filósofo negativista. Então, o Carnal pegou essa metáfora do porco-espinho e intitulou o livro dele. Só para a gente poder entender, porque o livro, tem que começar a leitura desse livro entendendo o título. Essa metáfora do porco-espinho, ela fala da solidão, é a metáfora da solidão. Só que não é a solidão da solitude, não é a solidão de estar sozinho, mas é a solidão da presença, na presença de muitas pessoas. O porco-espinho, quando chega no inverno, ele entra naquele período de hibernação. Né? E há algumas formas de trocar calor. Uma das formas de trocar calor é por meio da condução, que é por meio do contato. Só que, na manada, o porco-espinho não pode ter contato com outro animal da manada. Porque, da mesma forma como ele fere, ele pode ser ferido. E, ao mesmo tempo que ele está junto da manada, ele está sozinho. Então, o Leandro Carnal pega essa metáfora e vem falar da solidão nesse livro. E ele fala de 2 tipos de solidão. A solidão de estar só e a solidão de estar acompanhado. E ele pega vários elementos, ele começa falando da solidão
numa perspectiva bíblica, aí depois ele vai para uma perspectiva medieval até chegar numa perspectiva agora contemporânea das redes sociais. E ele termina o livro, já estou dando aqui spoiler para vocês do livro, né? Ele fala no livro, já para a parte final, que de um rapaz que faz em um dia vários amigos nas redes sociais, né? Ele tem vários amigos nas redes sociais, só em um dia ele faz mais de 200 amizades, mas no final do dia ele quer um parceiro, uma companhia para tomar uma taça de vinho e não tem ninguém. Então ele tem nas redes sociais aí milhares de seguidores, milhares de amigos, mas no dia a dia lá, né, no seu cotidiano, ele não tem ninguém. Ele está só. É aquela solidão da presença. Né? Então, isso é uma concepção de solidão em que está relacionado com ansiedade, que entre a ansiedade e a depressão é uma linha muito tênue. Né? Então, a ansiedade é a beira do abismo. Se você cair, cai na depressão. E nesse contexto que nós estamos, né, várias pessoas adoeceram. Então, a imagem traz esse recado para a gente, uma imagem muito interessante. Então, por isso a importância de interpretar. Tudo aqui que eu estou tratando com vocês é a importância da interpretação, por meio de temas, né, que são do nosso dia a dia, que está dentro do nosso contexto. Parabéns, vocês são muito, muito inteligentes. A Andréa está com a mão levantada. Andréa, a Manuela quer falar? Tudo bem, estou a ouvidos aqui. Pode falar. Ou não desativou a mãozinha. Não sei. Tá bom. Ah, desativou. Se quiser falar, é só me interromper. Não falo muito. Bom, inclusive, nós estamos já quase 9 horas da noite. Eu vou ter que encerrar, né? Que a gente tinha combinado. Acho que eu exagerei aqui no tempo. Bom, mas antes de eu encerrar, eu quero dizer para vocês que eu disponibilizei esse texto, a interpretação e compreensão de um texto, disponibilizei esse material. Olha só, vocês têm esse material aí, é um material cheio de imagens, certo? Cheio de imagens, está lá. Vocês vão poder ler o material, fazer os exercícios, e amanhã nós vamos partir daqui, ó. Aqui onde nós paramos, vamos parar aqui nessa imagem. Aí amanhã nós vamos dar início a esse conteúdo, a interpretação e compreensão de um texto. Eu não estou preocupado com a quantidade de conteúdo, eu acho que esse não é o objetivo do projeto, até onde eu entendi. Eu estou preocupado para trazer algo que faça sentido na vida de vocês, né? Que mexa com vocês, façam vocês saírem do ponto em que vocês estão. Que para quem está no estado de inércia, para quem lembra das aulas de física, saia desse estado de inércia e entre em um estado dinâmico. Né? Então, saia dessa questão estática e entre numa situação dinâmica, num estado dinâmico. Saia dessa inércia, né? Saia da inércia da ignorância, mas a ignorância no sentido do verbo ignorar, do verbo ignorar, desconhecer, não querer saber, não se importar com o que está acontecendo, não ter o mundo como algo importante e que a gente faz parte dele. Então eu quero provocá-los nesse sentido. Então não estou preocupado aqui projetar todos os meus slides não para vocês. Amanhã a gente continua de onde nós paramos. Como eu tenho essa liberdade até sexta-feira para trabalhar esse conteúdo com vocês, então eu me sinto super à vontade. Então nós vamos ter esse material aqui, vamos analisar essas imagens, olha, tem muita coisa para a gente analisar, tem os exercícios, olha, esses exercícios nós vamos analisar, e esse material já está pronto, está organizado, o Samara fez um trabalho muito legal, tá? Só agradeço o trabalho da Samara. Vou receber o poema de vocês, amanhã eu quero projetar o poema de vocês, então nós temos esse dever de casa, que é fazer o poema e resolver os exercícios que está lá no material que foi organizado para vocês. No mais, eu fico à disposição para tirar alguma dúvida, tá? Que nós já estamos com o nosso tempo esgotando. Fábio, o material que você vai postar lá no grupo ou é para a Samara postar o material para os alunos? A Samara pode postar o material, ela preparou, já organizou tudo. Ah, beleza, então. Então, vou pedir para ela colocar no grupo. Aí quem quiser imprimir, quem puder imprimir, tudo bem. Se não quiser imprimir, não tem problema, pode ler no celular. Eu quero que faça os exercícios, faça essa interpretação. Tá? Uhum.
Mais alguma dúvida, gente? Kézia, Keila, Leide, Antônio, Manuela. Aí, se possível, ligue aí as câmeras de vocês. Vamos fazer aquela foto do nosso encontro de hoje. Eu acho legal, eu acho importante. A Leide tinha levantado a mão. Acho que queria falar. Se não me engano. Pode falar, Leide, dá tempo ainda. Olha, dá tempo de arrumar. Não tive nenhuma dúvida, não. Tá. Dá tempo de arrumar o cabelo também, viu? Quem quiser arrumar o cabelo. Olha, a Kézia e a André assistem aula de máscara. Por quê? Vocês estão assistindo? Vocês estão na casa de vocês? É porque elas foram lá no Centro Espírita. Ah, tá. Esse cenário é lá no Centro Espírita. Que legal. As duas foram para lá. E a Andréa Celeste está no Centro Espírita ajudando. Olha, ela tirou. Olha só. Rapaz, só gente bonita. Esse pessoal fica se escondendo atrás dessas máscaras horríveis. Mas tudo bem, né? Por uma questão de saúde. Olha a Keila, cara de intelectual. E só a cara, né, Keila? Tô brincando, vocês são inteligentes. Ai, vocês são uma graça, olha. Quem faz a foto aí? Então, sorria que eu vou fazer a foto. Só a cara mesmo, professor. É só a cara, é? Eu só vou pedir uma coisa. Faça um comentário lá no grupo, uma avaliação de vocês sobre o nosso encontro, sobre a nossa conversa, se tiver alguma sugestão, alguma coisa importante, tá? Eu não vou ficar chateado com o que vocês vão escrever, não vou estar avaliando a escrita de vocês, não é isso. Tá? É porque é muito importante a gente ter um feedback sobre o que a gente está fazendo, até para reprogramar algumas coisas, tá bom? Vou botar lá, foi top, show bala. Essa aí vai ganhar 10. Olha aí, Keila. Acho que ela vai ganhar, essa aí já ganhou um livro, vou mandar entregar no endereço dela. Eu agradeço eternamente. Só essa questão que o professor Fábio falou, de vocês comentarem lá no grupo, é muito importante, gente, isso, né? E até dizer também, qual foi a atividade? Olha, ficou essa atividade, interagir. O grupo é para vocês interagirem. Aquele exercício, tem um exercício lá com 5 questões, vocês podem fazer um print e dizer lá, olha, a alternativa é essa e tal, e no decorrer do dia eu posso comentar. Eu acho que vai ficar muito bacana. Porque quando for para a noite, os alunos já tiveram contato, eu já sei qual é o posicionamento de vocês, aí vai dar uma dinamizada legal no curso, olha. E do jeito que vocês são sabidos, vocês vão acertar tudo, tá? Professor? Oi. No caso de minhas atividades, isso só vai dar para eu entregar às 5, 6 horas da tarde, porque eu trabalho. Aí só vou conseguir fazer quando eu chegar do trabalho. Não tem problema. Tá se puder fazer até os 30 minutos antes de iniciar a aula, também não tem problema. Agora, durante o dia, tu ligou teu celular, pegou uma imagem, fez a leitura, viu a alternativa, eu acho que essa alternativa aqui. Dá um print, coloca lá no grupo e só diz, olha, eu acho que essa alternativa aqui é para ver o que é que os outros vão dizer também. Só para a gente poder interagir aqui. Vamos lá? Vamos fazer a foto? Quem faz aí? Liga esse microfone. Não, estou dizendo para vocês sorrirem e eu vou avisar, porque nunca ninguém me avisa quando vai tirar o print. Só vai com cara deformada lá nas fotos. Foi isso que já fizeram comigo hoje de manhã. Como é que pronuncia o seu nome? Como é que pronuncia o seu nome? Étel. Eu pensava que estava simplificado, mas é curtinho assim mesmo. É curtinho. Lá vai. 1, 2, 3 e vou apertar agora, hein? Cara de gente intelectual, vai aí. Ok. Eu tô postando no grupo. Olha, a Leide tem cara de bebezinho, né? De gente de 15 anos, né? Tem 15 anos já, Leide. Tá vendo? Você fica se escondendo. Bom, pessoal, boa noite. Me diverti. Vai ser assim durante a semana, tá? Não estranho. Desse jeito. Tá? E assim foi maravilhoso conhecê-los. Né? O Amber está aí no grupo. E amanhã nós nos encontramos no mesmo horário, no mesmo canal. Tá?
Olha só quem apareceu lá atrás, a mulher que fica dentro do carro. Olha lá. Isso mesmo. Olha só. Ela nem perde tempo, ela não perde um minuto de curso, ela fica já dentro do carro. Bom, como é de praxe, né? Quem abre a sala, fecha a sala, não é isso? Sim. A Então, professora querido, vai fechar a sala. todo mundo já tirou suas dúvidas. Tchau, Andréia, tchau, Leite. Tchau, professor. Tchau, boa Tchau, noite. professora. Tchau. Um abraço para todos. Até mais. Lá pra cima, vocês vieram de quê?